Fala, Olá, Flávio. Marcelo. Agora. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Tudo bom, rapaz? Boa noite. Aumentar o som aqui. Cara, eu tô te ouvindo perfeitamente bem. Acredito que o pessoal que está conosco também está ouvindo. Um pouquinho antes de você entrar, eu falava com a Fernanda. A Fernanda, ela trabalha com farmácia de manipulação também. Eles têm uma rede de farmácias, são 14 farmácias. E assim, eu estava conversando com ela um pouquinho, mas ela assim, Fábio, se eu não tivesse pijama, eu ia entrar para conversar contigo até o Marcelo se conectar. Assim, Marcelo, sem mais delongas, meu amigo, cara, eu quero que tu te apresente, assim, antes de mais nada, a gente se conheceu através da minha irmã, né? E quando ela me falou, há muito tempo, o negócio de florais, ela já me falou dos teus projetos. E quando ela me mandou o teu áudio, né, falando sobre o que tu já está estruturando para o pós, né? Não só para o pós, né, Marcelo? Pós-crise, vamos dizer assim, pós-corona e tal. Mas vale para agora também. Cara, eu fiquei assim, achei muito legal a tua sacada ali. Eu queria que compartilhasse conosco aqui, né, cara? Pra gente ver o que a gente pode tirar disso e já começar a botar a mão na massa também, né? Então te apresenta aí, a sala é sua. Tá certo. Muito obrigado, meu amigo, aí, por esse convite inesperado e é uma ótima oportunidade para estar divulgando para o seu público, né? Que eu percebo que são muitos farmacêuticos, né? São profissionais de saúde, né? Vi que você trabalha com a parte cosmética, né? Também a parte de cosméticos. Eu andei dando uma olhada assim no seu material, né? Com vendas, né? Trabalhos com vendas também, né? E está no sul, né? Está no Paraná, né? E, olha, o que eu gostaria... Florianópolis. Hã? Ah, você está em Florianópolis. Ah, tá. Tá bem. Isso aí, né? Olha, o som tá bom aí? Tá bom. Pode falar que eu tô te ouvindo bem. Tá bom. É que aqui para mim tá um pouco baixo o seu som. Bom, mas é o seguinte, quando eu sou farmacêutico bioquímico, né? E Uhum. atualmente professor da farmácia clínica na Universidade de Iguaçu, UNIC, que fica no interior fluminense. E já fui professor também da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde lecionava a disciplina Tecnologia Farmacêutica e dava aulas exatamente sobre antissépticos e desinfetantes. Então, quando surgiu essa Olha, questão aí do coronavírus, eu imediatamente não tive um tempo, mas em meados de janeiro eu comecei a estudar. Comecei a estudar tudo sobre esse novo coronavírus. A coisa estava localizada em Wuhan, na China. Possivelmente tenha sido o início, lá para setembro ou outubro, quer dizer, a China acobertou muita coisa no início, né? Não deu crédito ao médico, né, que descobriu a coronavirose. Eu acho que eu sou o único que está dando esse nome ainda, né? Coronavirose, né? Porque o pessoal fala muito a Covid-19 e outras nomenclaturas, né? Mas comecei a estudar tudo. E no final de janeiro eu falei, olha, pelo que eu tenho de conhecimento da SARS, que aconteceu em uhum. 2003, e foi contida, não se propagou para o mundo todo. E por muitos trabalhos que eu li e percebi que possivelmente a resistência desse novo coronavírus é superior à da SARS, tem alguns dados que levam a crer isso. Tem vários trabalhos científicos, olha, os coreanos estão publicando demais, tem muita coisa. Até em relação à cloroquina, que saiu agora há pouquíssimo tempo, o coreano está publicando um monte de trabalho. E eu percebi no final de janeiro, falei, vai ter uma pandemia. A gente vai ter uma pandemia dessa vez, porque esse vírus, se sair da China, dessa vez, se sair, ele é muito, assim, agressivo em sua propagação, sua expansão, né? E outro detalhe, assim, muito importante, que do gênero coronavírus, né, que é a pesquisa toda que eu fiz, né, ele é uma... A família a família coronavírus, né, é uma família Uhum. de vírus que tem um gênero que são os beta-coronavírus, que são esses. São três beta-coronavírus. O da SARS, o da MERS e o atual, que são os mais virulentos, né? Dentre todos. São Assim. agressivos, né? É muito, muito agressivo. Assim. A questão de disseminação é uma coisa assim, absurda. E o que esses vírus têm assim, de mais importante? E é aí que foi todo o foco do meu trabalho. São vírus que sobrevivem
em altas temperaturas, tem-se notícia aí de que este possa sobreviver até 60 graus, é uma temperatura alta, ou seja, dentro de um ambiente, por exemplo, hospitalar, dentro da sua residência, acho que não deva ter nenhum local com essa temperatura, tudo inferior, então o vírus vai estar ativo, vivo, né, ali naquele local. E a outra coisa que é o grande gatilho que eu tenho falado, da enorme capacidade de propagação dessa espécie, que é a sobrevivência por até 9 dias em superfícies inanimadas. Claro que, por exemplo, alumínio e cobre, que já tem uma certa capacidade aí, desinfetante, né? O metal tem essa capacidade, então a sobrevivência é menor, talvez de 2 dias, num metal como esse. Já no aço inox, que é muito inerte, né? E também vidro, superfícies lisas de vidro, pode sim ter uma sobrevivência fora do hospedeiro por até 9 dias. Então, desde que eu me conscientizei disso e passei a tomar isso como uma informação básica para desenvolver todo esse trabalho, eu passei a gritar para o mundo aí através da internet para conseguir seguidores e tudo, porque eu falei, poxa, eu estou falando uma língua que as outras pessoas ainda não, parece que não caíram a ficha, porque eu estou alertando. Ô Marcelo, até legal tu divulgar ali, porque tu tá com os 2 canais no Telegram, né, que é uns canais que eu vi que tá bem aquecido ali, tem bastante coisa nova, e até queria que tu falasse sobre como é que é aquele produto que tu tá orientando lá, a Povidine iodada e tal, sabe? Isso. Porque é uma coisa que a farmácia tipo já pode, porque eu acho assim, realmente eu acho, né, porque do jeito que a coisa tá, tu vê especialistas, né, que estão com medo de se posicionar, porque tá meio que uma incerteza geral, mas o que eu achei muito legal no que tu passa ali, é que tu passa coisas tipo assim, que a farmácia hoje já tem, que ela já pode usar, que ela já poderia estar orientando, que ela pode explicar como é que funciona essa Povidine iodada, esse tipo de coisa que eu acho que é legal. Sim, olha, quero te dizer o seguinte, dizer para os seus, para toda a sua audiência aí, eu não sei quantas pessoas são, mas é importante que essa voz vá longe para profissionais de saúde, é muito importante que sejam propagadores dessa mensagem, né? Olha só, eu no início, quando eu comecei a divulgar isso, dessa enorme capacidade de virulência e de sobrevivência fora do hospedeiro, eu passei caiu a ficha para mim de que, por exemplo, se você está infectado e você contamina o local, você, né, passou a mão no nariz aqui, você está assintomático ainda, olha, você pode estar assintomático 7 a 10 dias. E 7 dias antes de mostrar os primeiros sintomas, você está transmitindo o vírus. Mesmo que ainda assintomático, seja uma pequena carga viral. E aí você passando a mão aqui no nariz, vai no supermercado, pega uma caixa de leite, pega um pacote de arroz, pega isso, pega aquilo. Quem pegar esse material depois, até 9 dias depois, olha o problema. Vai alguém lá 7 dias depois e toca naquilo que você tocou uma semana atrás. Tem a partícula do vírus ativo. Então, a partir de ter caído a ficha para mim disso, eu comecei a vasculhar todos os antissépticos e desinfetantes que pudessem ter sido testados frente aos coronavírus da SARS e da MERS, que tem uma estrutura de encapsulamento muito semelhante, porque estão no mesmo gênero, né, desse atual, porque não tem nenhum trabalho em relação ao novo coronavírus. E aí desenvolvi, não tinha nenhuma base, né, então desenvolvi um protocolo, que é um conjunto de medidas, com o uso de 4 antissépticos e desinfetantes, no momento que o Ministério da Saúde divulga apenas um, que é o álcool em gel, nos seus primeiros boletins epidemiológicos. No último, agora, no 5º, saiu a possibilidade, né, de compostos à base de cloro, mas assim, é uma coisa vaga que não diz qual concentração de uso, como é que tem que usar e tal. Então eu fui fundo nessa informação e vi qual a concentração de povidina iodada que é efetiva frente aos coronavírus, a concentração de peróxido de hidrogênio, que é feita a partir da água oxigenada comprada em farmácias, em frasquinhos de 100 mililitros, e também o hipoclorito de sódio, que é usado na desinfecção hospitalar. As farmácias também têm isso aí para comprar, para vender e tal. Então, eu te digo que não existem comercialmente os produtos preparados nas concentrações adequadas de uso.
Mas existe o mais concentrado, que é a povidina iodada, a 100 mililitros, a 10%, que é vendida nas farmácias e drogarias, e que, como ela tem uma concentração de 10%, e a concentração efetiva contra o coronavírus é a 0,25%, você dilui 40 vezes. Então, um frasquinho de 100 dá para fazer 4 litros de solução. E te digo, custa R$6. Pode diluir em água, porque o iodo é altamente eletronegativo, não vai ter interferência, a não ser que você use uma água muito ruim, muito cheia de matéria orgânica, mas a água vinda da rede pública de tratamento, né, e da rede de abastecimento público, água filtrada, se for, melhor ainda, você pode preparar em casa, compra a povidina iodada, e é só diluir 40 vezes. Então você pega 25 mililitros, coloca 975 de água, prepara 1 litro. E o frasco ainda tem mais 75 ml para você fazer mais 3 litros, entendeu? Então, assim, uma alternativa super barata, no momento em que está uma falta de álcool no mercado, só se divulga o álcool. Eu até pensei assim, será que tem alguém que é sócio do coronavírus, dono de uma indústria alcooleira? Porque isso é impossível que não estejam usando ainda outras possibilidades antissépticas e desinfetantes, né? Ô Marcelo, a Fernanda perguntou ali, ela perguntou clorexidine, seria isso? Tenho dados aí bem interessantes, é o seguinte, além desses que eu falei que são efetivos, vários outros compostos foram testados e se mostram absolutamente ineficazes. Uma das substâncias é a clorexidina, na dosagem de 0,02, 0,05 e até 0,2. Ela é inefetiva frente ao coronavírus humanos. E, assim, até é efetiva contra o vírus influenza H1N1, mas não é efetivo contra coronavírus. Isso aí está numa das referências aí que está embasando esse meu trabalho de estar divulgando esses antissépticos e desinfetantes. E também quero te falar, todos os compostos quaternários de amônio, como, por exemplo, cloreto de benzalcônio, tem outros, cloreto de cetil, de metil, trimetilamônio, tem a cetrimida, que o nome comercial é Cetavlon e tem outros nomes comerciais. Também há notícias claríssimas que são ineficazes contra o coronavírus. Então, quero te dizer, olha o tamanho do problema, e por isso que eu estou trabalhando agora igual um louco aqui, estou na quarentena, mas eu tenho dormido pouco, estou me alimentando no intervalo que dá, é o dia inteiro trabalhando nisso, divulgando, tentando fazer chegar essa mensagem, arrumando mais seguidores para que a gente leve isso para a população. Por quê? 90% dos protocolos, dos procedimentos operacionais em hospital, eu sou farmacêutico hospitalar, já trabalhei em hospital, 90% dos hospitais utilizam exatamente os compostos quaternários de amônio que não são efetivos contra os coronavírus nos seus protocolos de desinfecção. Então, você imagina um hospital desse, que tenha paciente contaminado, internado, e o hospital está lá limpando com o quaternário de amônio ou com a clorexidina. Vai dar errado. Ô Marcelo, e deixa eu te perguntar uma coisa. Quando nós falamos no início da semana, tu comentou que tu estava protocolando um material, né? Que tu tinha conseguido contato com o senador ali para conseguir levar isso até até o Mandetta, né? Para chegasse isso até a equipe dele, enfim. Como é que ficou isso aí? Tu achava que até sexta-feira tu teria uma resposta, né? Porque o teu projeto, ele vislumbra algo muito, muito além. Eu acho que até eu gostei muito disso que tu falou, assim, que é muito além de tu querer vender esses produtinhos na farmácia, né? Não, olha, O papel da farmácia, é claro que tu vai acabar vendendo, obviamente, né? As farmácias vão acabar vendendo, mas eu digo assim que o que tu me apresentou, e pelo que eu tô acompanhando no grupo do Telegram, cara, é uma ação social que vai muito além. E daqui a pouco é uma forma que a farmácia vai ter de se valorizar, de se posicionar de uma forma com valor extraordinário nesse momento e principalmente no pós-momento, né? Isso. Olha, só para vocês terem uma ideia, quem está me ouvindo, é o seguinte, eu criei esse grupo não tem uma finalidade comercial. Eu tenho falado para as pessoas que, nesse momento, o nosso grupo no Telegram é uma questão de saúde pública. E o que nós estamos fazendo, o nosso objetivo é uma causa humanitária. Eu estou levando essa voz como uma voz de uma mensagem boa
como um técnico da área, fui professor de antissépticos e desinfetantes, sei do que estou falando. Então, nós estamos deixando de usar antissépticos e desinfetantes que foram relegados ao esquecimento, e alguns deles que eu estou propondo, até com algumas finalidades de uso inovadoras, e vou estar apresentando, vai ter coisa nova aí. Acompanha, continua acompanhando lá, que vai ter coisa nova e boa dentro da área da coronavirose, né? Marcelo, duas coisas importantes, tá? Primeiro, eu preciso que tu responda uma pergunta aqui que a Fernanda fez, que eu te falei que ela mexe com manipulação e tal. Ela perguntou assim, ó, mas o clorexidine em concentrações mais altas, tipo 2%, 3%, como é que fica? Ele funciona? Se aumentar a concentração? Em concentrações mais altas, sim. Mas ainda te digo que, olhe bem, é um produto caro. Eu fiz uma apresentação esses dias, ela daqui a pouco vai estar disponível lá no Telegram. Mas te digo que é uma apresentação que foi feita assim, ela está sendo levada em primeira mão para o ministro Mandetta. Vai ser apresentado para ele, se não for amanhã, vai ser na segunda-feira. Então, assim, que já teve até uma posição favorável dentro do Ministério da Saúde por técnicos lá. E esse protocolo, graças a Deus, eu acho que ele vai ganhar aí nível nacional, sabe? Então, eu te digo uma coisa, a clorexidina é um produto mais caro e ela, em concentrações mais altas, ela tem efetividade sim. Mas, para os profissionais de saúde que entendem essa linguagem, né? Ela mesmo assim, ela tem uma capacidade de redução logarítmica das partículas ativas do coronavírus inferior a outros produtos como hipoclorito de sódio, que apresentei nos dados que eu coloquei em planilha para mostrar para o Ministério da Saúde agora nesse momento. O etanol é o produto mais caro que tem e o menos disponível. Enquanto o etanol está custando aí 30 e poucos reais o litro, chega a 30 e poucos reais o litro, nós temos aí as soluções de peróxido de hidrogênio e hipoclorito de sódio, que se produzidas em larga escala, vão custar 10 centavos o litro. Olha que absurdo, 10 centavos. Então, assim, a clorexidina, ela em concentrações mais altas, ela vai ter uma eficácia, mas mesmo assim a eficácia dela é menor do que outras preparações, essas aí que eu estou validando aí, né? São mais eficazes. E ela é muito mais cara. Então, assim, não tem porquê de usar nesse momento, sendo que numa concentração baixa, ela já foi testada e não tem uma efetividade. Né? Valeria sim, por exemplo, outros, né, que também tem uma eficácia, mas também concentração maior, como glutaraldeído, mas esses são os melhores. E te digo por quê. Qual é o problema agora? É pensar em questão de saúde pública. Não é levar esses antissépticos para você ter na sua casa, né, e cada um de nós, farmacêuticos, nos cercarmos dessa barreira química. Nós temos que preocupar com a coletividade, levar isso para a comunidade, para as favelas, para as pessoas que não têm poder aquisitivo para comprar o álcool em gel. Porque eles não vão comprar, não vão fazer a barreira química, não vão se defender, e vão ser vetores do vírus para todos nós, inclusive nós que estamos tendo a possibilidade de comprar esses produtos, entendeu? Então, assim, nós temos que pensar no coletivo. Então, essas são as substâncias mais baratas e são altamente eficazes. Não tem dúvida, assim. E foram testados frente a coronavírus humanos, entendeu? Então, são trabalhos recentes. Um deles é do professor Ginter Kampf, da Universidade de Greifswald, na Alemanha, e ele reuniu vários trabalhos com várias concentrações de substâncias, e eu peguei cada um desses trabalhos, é um total de 38 trabalhos até agora que eu fiz revisão de todos esses dados mesmo, né? E temos que avançar. Eu te digo que eu ainda não falei no grupo sobre as medidas de antisepsia, né? O pessoal tem falado só das mãos, mas a gente tem as narinas para fazer antisepsia, lavagem nasal, vou estar passando isso, porque se você for infectado hoje e o vírus ainda não foi até os seus pulmões, você acha que foi na rua, eu estou recomendando isso a partir de agora aqui no seu vídeo, não falei isso lá no grupo ainda, né? Se você foi na rua e acha que ficou exposto pela sua saída do seu isolamento temporário nesse momento, chegando em casa, não é só lavar as mãos, não, fazer uma lavagem nasal, entendeu? E fazer um gargarejo também oral com a povidina iodada,
nessa concentração que eu estou propondo, que ela também é aplicável nessa situação. E tem comprovação científica em outro trabalho que eu avaliei também, que a clorexidina não, esquece essa, a povidina iodada, ela é capaz de reduzir as proteases que estão na cavidade oral e elas são responsáveis pelo sucesso da replicação do vírus depois que ele faz o contágio na gente. A Fernanda perguntou aqui se o hipoclorito em qual concentração, em qual percentual? Porque ela fala que ele tem um poder muito agressivo e tal. E qual base? Seria uma base aquosa? O hipoclorito de sódio? Isso. As concentrações de hipoclorito, para vocês terem uma ideia, são de 0,1 a 0,5%. 0,1 a 0,5%. O 0,1 é a concentração menor de eficácia. Então, eu tenho sempre recomendado, olha, se essa é a menor de eficácia, e você, de repente, vai utilizar num material biológico ou num local que esteja mais contaminado, por exemplo, em hospital e tal, não recomendo. Faz a 0,5%. Em casa, faz a 0,25%, né, para banhar. E eu estou recomendando, olha, eu estou fazendo isso na minha casa e quem está seguindo lá no grupo já são mais de 400 profissionais de saúde, farmacêuticos, médicos, dentistas, tem gente de várias áreas da saúde e pessoas também leigas, mas que querem implantar o protocolo, né? Chegou em casa, tem que deixar o sapato do lado de fora, ele já fica numa cuba, onde eu tenho o hipoclorito ali, numa concentração de 0,5%. Por quê? 0,5% na hora que eu coloco o sapato, ele vai, vamos dizer assim, consumir um pouco dessa concentração. Sim, então, se eu coloco 0,5% até ele atingir 0,1%, dá para fazer várias vezes, entendeu? Então, assim, fica lá na cuba. Não entra com o sapato em casa. Chaves, maçanetas, pias, tudo. O que está aqui dentro, que só é tocado para quem está dentro de casa, não há necessidade mais de ficar desinfetando todo dia. Foi uma questão de criar o hábito no início. Agora a gente está focado em quem vai para a rua, no retorno, não entra dentro de casa se não fizer todo o protocolo. Então o protocolo, assim, é um conjunto de medidas aplicável a nível residencial, aplicável também no ambiente hospitalar, para proteção dos profissionais de saúde que trabalham ali. Também estou recomendando medidas para os gestores, né, administrativos dos municípios, dos estados, para que o município, nesse momento em que está havendo afluxo de pessoas nos supermercados e também nas farmácias, nas padarias, os locais que ainda estão abertos, esse entorno do supermercado, da farmácia, tem que estar sendo desinfetado ali fora. Por quê? Se uma pessoa cuspir, uma pessoa contaminada, cuspiu com uma secreção lá, um escarro lá que tem o vírus, está na rua, o sol seca aquilo, aquela partícula está contaminada, lembra? 9 dias, lembra? Pode estar até por 9 dias. Né? Se tomar o sol, olha só, aqui eu tenho uma mesa de granito aqui em casa, vi que com o sol ela chega quase 70 e poucos graus. Pronto, o sol é um desinfetante natural, desde que eleve até essa temperatura. Então, quando chega em casa, a gente coloca tudo em cima de uma mesa, nós banhamos todas as embalagens de pacotes de arroz, de feijão, as frutas, ó, cortamos as bananas, o cabinho uma por uma, sem despencar, para fazer uma imersão. As uvas, a gente faz imersão em solução desinfetante, que não pode ser a de iodo. Aí eu tenho uma recomendação toda bem detalhada. Por exemplo, o iodo usa para várias coisas, mas não para as frutas as quais a gente come a casca. Para as frutas que a gente come a casca, hipoclorito e peróxido de hidrogênio. Então, assim, recomendo para todas as pessoas... Tem, Marcelo, só aproveitando aqui uma pergunta, aqui, assim, duas perguntas, na verdade. O peróxido, em qual concentração usar? E com relação a hipertireoidismo, pessoas que têm hipertireoidismo, é contraindicado, não é? O que tu recomenda? Duas perguntas, na verdade, né? Com relação à concentração do peróxido. Tá, a questão do iodo. Nesse trabalho, eu me embasei em vários trabalhos para falar sobre isso, inclusive da questão da lavagem nasal e tudo, né? Que mesmo por uso prolongado, nessa concentração de 0,25%, na verdade a concentração foi 0,23%, a do trabalho, resolvi fazer um pouquinho mais para poder ter uma eficácia e também facilitar a questão de cálculo, né? Porque o nosso sistema métrico é diferente do europeu, diferente do asiático. Bom, então a 0,25%, mesmo com uso prolongado
foram feitos vários ensaios com várias pessoas e isso não foi capaz de promover alteração tiroidiana. A não ser que a pessoa tome iodo, não é para fazer isso, né? É para fazer um gargarejo ou fazer a lavagem nasal. A proposta é essa, uma das propostas, né? E digo, a questão, estava falando dos alimentos, né, de lavar tudo, né? A gente tem uma mesa, lavar o dinheiro, olha, a gente coloca o dinheiro, notas e moedas dentro de uma cuba, né? Recomendo até o pessoal não usar dinheiro, procurar usar cartão de crédito, né? E levar a solução desinfetante, porque as pessoas não se conscientizaram ainda que na Alemanha e na Itália a gente tem notícias de pessoas que não saíram, pessoas idosas que estavam isoladas, elas não saíram de casa e elas apareceram com a Covid-19. Por quê? Porque alguém trouxe embalagem de alimento contaminado. Então as pessoas não se conscientizaram ainda que tudo que se toca é agente transmissor. Então, objeto-pessoa, a contaminação objeto-pessoa é muito efetiva e as pessoas, infelizmente, assim, profissionais da saúde, estão muito preocupados ainda só na transmissão pessoa-pessoa. Então, resolvi dar um enfoque mais amplo nessa área. Marcelo, e deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe que, assim, eu vejo que você, muita coisa que você está falando e muita coisa que o pessoal está perguntando para mim é grego, né? Porque a minha praia da farmácia é outra. Só que eu vejo a farmácia como um todo, né? E eu sempre vi a farmácia, e sempre vejo, e sempre vou ver a farmácia como um centro de saúde e bem-estar. Tu entende? Sempre vi dessa forma. E querendo ou não, a farmácia de um tempo para cá, ela perdeu o valor, né? Por quê? Porque ela se prostituiu demais, ela foi muito pro preço. Então as pessoas hoje, elas escolhem uma farmácia pelo preço, sabe? E não pelo valor que essa farmácia é capaz de agregar. Então eu acredito que agora a farmácia que sacar isso, entendeu? E que entender a sua importância social no meio que está inserida, no seu município, no seu bairro, enfim, ela tem condições de fazer uma diferença extraordinária num momento único que nós estamos vendo, que vai ser o momento que vai marcar a nossa geração. Então, exato, assim, eu não sei se tu já tens esses materiais ou não, mas eu fico pensando o seguinte, ó, eu conversava agora com uma pessoa da minha equipe, e falando sobre a farmácia, porque a farmácia está aberta, né? Então, assim, só que outros estabelecimentos estão fechados. Então, eu falo assim, poxa, a farmácia precisa ser a ponte, né? Então, de repente, assim, a farmácia se colocar à disposição para ser a ponte. E, de repente, hoje a pessoa talvez não possa, eu me coloquei à disposição aqui na minha cidade, de ir no mercado fazer compra para os idosos, por exemplo, para eles não saírem de casa. Então, eu estou falando, assim, de uma coisa básica que a farmácia deveria estar fazendo. O que tu está me apresentando aqui, e eu vejo que eu não sei se tu já tens esses materiais, ou que seria um passo a passo, como é que a farmácia poderia apresentar isso, tu entende? Se seria através de uma apostila, seria através de postagens nas redes sociais, como é que a farmácia poderia orientar de forma, claro, não de forma técnica, né? Porque o consumidor, eu, por exemplo, como consumidor, eu não estou preocupado com o produto que vai ter ali, eu quero saber a confiabilidade que aquilo vai ter e se aquilo realmente vai cumprir o papel, ou seja, se aquilo vai desinfetar, né? Tu consegue hoje, ô Marcelo, ou tu já tens esse material, eu não sei se tu não consegui acompanhar no grupo ali, mas você tem como disponibilizar esse material para as farmácias? Ou cada farmácia vai ter que meio que criar o seu kit, criar o seu modo de operação? Como é que tu orienta nesse sentido? Do ponto de vista prático, como é que uma farmácia que tá assistindo agora, por exemplo, assim, já poderia pegar isso amanhã, né, e já colocar em prática? Sim. Olha, eu digo para os farmacêuticos colegas que estão aí, os gestores das farmácias também, né, que tudo aquilo que eu estou falando, por exemplo, essas soluções, né, com formulações, o modo de preparo, porque, por exemplo, a solução de povidina iodada, como eu te disse, pode preparar com água filtrada. Nós estamos deixando até a questão do preparo na farmácia pela necessidade, por exemplo, dessa solução, de um alcance, de uma capilarização emergencial que a gente precisa fazer para toda a população. Mas nada impede do farmacêutico já entregar para a população litros e litros já diluídos na concentração de 0,25%. O farmacêutico é só pegar essa informação, as fórmulas estão lá no grupo, né? O grupo do Telegram, Ciências Farmacêuticas, o t.me/ciências farmacêuticas. Nesse grupo é que estão os farmacêuticos, a gente faz discussões, esclarece para a população. Eu estou pedindo voluntários que venham para ajudar a gente, para esclarecer a população no grupo. O grupo, gente, é uma finalidade humanitária, né? Então, se você quiser entrar para o grupo e prestar um serviço voluntário junto conosco, eu já tenho lá os 6 farmacêuticos voluntários
e mais 8 pessoas que não são farmacêuticas que estão ajudando na propagação dos materiais via internet. Tem um outro que fez um filme de animação, outro fez já um cartaz. Então, os materiais estão saindo dessa cooperação voluntária entre os membros. Então, você que quiser, entra lá no grupo e pede, olha, eu quero ser voluntário, me adiciona aí. Eu vou abrir vamos dizer assim, o seu status de administrador para que você possa estar publicando e fazendo as coisas lá no grupo. Entra lá e vamos lá trabalhar com a gente agora, durante essa quarentena, o período que estiver em casa, ajudando a população ali. Então ali, olha só, não está escrito material assim, todo junto, isso tudo que eu estou falando, porque são vários protocolos. Por exemplo, tem lá no grupo um policial militar e o seu comandante do quartel da Polícia Militar da cidade de Ervália. Estão lá no grupo. Eu tenho dito, por exemplo, a polícia está trazendo para os hospitais pessoas que estão com sintoma da Covid. Vai em casa, está ajudando a buscar em casa, bombeiro também. Então essa pessoa entra dentro da viatura e não existe nenhum entendimento quanto a essa transmissão objeto-pessoa, e não é feita nenhuma desinfecção. Então, essas soluções que eu estou recomendando precisam ser utilizadas para desinfetar essas viaturas dos bombeiros, da polícia, as ambulâncias, né? Aqui do lado da minha cidade, foi enviada uma pessoa de um hospital pequeno para Juiz de Fora, um hospital maior, numa ambulância comum, e sem nenhuma paramentação, né, do pessoal técnico, né, de enfermagem, do motorista da ambulância. Então, é preciso agir aí. O protocolo tem essa finalidade de orientar como vai ser a utilização dos antissépticos e desinfetantes. Aonde que vai usar e o que tem que ser feito, porque esse protocolo nada mais é do que estruturação de barreiras químicas para impedimento da propagação do vírus. Então, seja no carro da viatura ou no carro do Uber é a mesma coisa. Por exemplo, nos entornos das farmácias, eu estou recomendando para que as prefeituras tenham pessoal com bombas costais de 20 litros para fazer a desinfecção das áreas externas, que são comuns, né? Áreas municipais, né? Nos arredores dos supermercados, das farmácias, das padarias, das repartições públicas, das áreas de transporte urbano, que ainda funcionam, né? Então, por isso que o protocolo chama PADM, que é o protocolo de antisepsia e desinfecção massiva. A gente precisa fazer desinfecção em massa. É isso que o Brasil está precisando agora, nesse momento, entendeu? Marcelo, não sou candidato a política, não vou ser candidato a vereador, nem prefeito, não vendo nenhum desses produtos, sou um professor técnico nessa área, com uma informação boa, que é capaz de transformar esse cenário, e te digo, é capaz de uma forma sinérgica, amplificar muito as medidas de proteção que estão tentando fazer pura e simplesmente com o isolamento. O isolamento sozinho não funciona. Ele vai ser muito mais reforçado com essas medidas de desinfecção massiva. Show! Assim, ó, eu falo que diante desse momento aí, a gente está vivendo lados opostos, né? Nós temos alguém defendendo a economia, porque não sei o quê, temos um grupo de pessoas defendendo a saúde, a gente sabe que uma coisa está ligada à outra, e eu queria saber, assim, a tua opinião, né? Como é que tu vê esse momento, e como é que você vê o papel da farmácia, né? Porque eu acredito que a farmácia está tendo, mas ela ainda vai ter, talvez, um papel ainda mais importante do que ela já tem nesse contexto aí de coronavírus. Queria ouvir de ti como é que tu vê isso aí. Falei sobre isso com a pessoa que estava hoje lá no Planalto, levando o protocolo, né? O PADM, para ser apresentado para o governo federal. Porque eu já havia mandado por e-mail para todos os canais de comunicação, não recebi resposta. Estou há 1 mês e meio gritando com isso na mão e não tive resposta, né? Bom, eu vejo, é bem prática essa questão. O Brasil vive um período altamente polarizado, né? A extrema-direita não tem centro, nós não temos centro. A extrema-direita e a esquerda. E agora, nessa questão do coronavírus, tem que acabar com isso. Eu não estou defendendo, eu tenho um lado, nem vou falar qual é aqui, mas
Não vou falar por quê. Porque nós temos que estar. O inimigo agora é o coronavírus. As pessoas não caiu a ficha para ver que nós estamos em guerra. Gente, se você for no mercado e pegar um produto que alguém ainda saudável contaminou com coronavírus, e você pegou, tocou aquilo ali, você vai trazer o coronavírus para dentro da sua casa. Acha que está fazendo isolamento que vai resolver, não vai. A estatística é de que metade da população se contamina com coronavírus. E a outra realidade que já estão admitindo é que vem a ter, a Itália está com 8 mil e poucas mortes, a realidade que já estão admitindo é que o Brasil vem a ter de 40 a 50 mil mortes. E possivelmente mais. Isso pela visão que temos agora. Acharam que a Itália estava estabilizando a curva para descer. A Itália hoje acabou de furar mais ainda. Hoje são quase 1.000 mortos. Os últimos dias eram 700, hoje foram quase 1.000. Então, assim, a Itália ainda está na ascendente. A gente não sabe onde isso vai parar. A OMS falou que é possível que tenhamos no mundo milhões de mortes. Milhões é pelo menos 2 milhões para frente, não 2 para trás. Né? Milhões de mortes. Né? E com o Brasil, com a população significativa que a gente precisa realmente fazer a diferença. E o brasileiro pode. Então, a minha visão que eu tenho da farmácia, e que talvez ninguém tenha falado isso, né? Eu fui candidato a conselheiro por Minas Gerais, conselheiro regional, não fui eleito, era uma vaga só. Mas eu tenho uma visão muito crítica da profissão. Hoje temos 135 áreas, 70 áreas principais, 70 e poucas, e até 135 campos de atuação profissional. Mas ninguém nunca falou do farmacêutico sanitarista e o farmacêutico higienista. Eu quero colocar nessa lista mais 2. E nós, a partir de hoje, te digo, nós farmacêuticos, vocês que vêm aqui para o grupo para trabalhar com a gente aqui nesse trabalho humanitário, a partir de hoje nós somos farmacêuticos sanitaristas. Nós temos que vestir essa camisa do sanitarista também, do higienista, né? Que não nos apropriamos ainda disso. Né? E disse hoje, lá em Brasília, que com essa polarização estão dizendo na mídia toda, na Globo, todas as mídias, que uns defendem o isolamento total e outros defendem uma flexibilização para que haja, vamos dizer assim, funcionamento de escolas, de igreja, enfim, é isso. O que eu te digo? Eu disse lá hoje, digo para vocês que é a absoluta realidade. Isolamento total, absoluto, não existe. Por quê? Porque tem gente trabalhando nas farmácias. Tem médico trabalhando no hospital. Tem político trabalhando nas repartições públicas. Então, só aí já furou o isolamento total. Já não existe. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Sou contra essa questão. Liberar a igreja com até 1.000 pessoas, pelo amor de Deus. Não, aí... Não, né? Entendeu? Contigo, não dá. Não dá. Então, assim, nem lá, nem cá. Entendeu? Nem lá, nem cá. Isso, exatamente. Mas o que é preciso é o seguinte. Se você associar, essa que é a maior proposta do PADM, né, que é o Protocolo de Antisepsia e Desinfecção Massiva que eu proponho. Se você associar ao isolamento social essas medidas de barreira química, você isola pequenos grupos, por exemplo, numa repartição pública. Todo mundo passa ali e tal. E como que eu tive essa ideia? Eu fiz a implantação da quimioterapia num hospital do câncer, moderníssimo. Eu fui o responsável pela implantação. Então, eu cuidei de daí que nasceu a ideia. Lá na quimioterapia, nós temos uma antessala, uma anticâmara e o local onde é preparado o quimioterápico que vai ser injetado na pessoa. São injetáveis de pequeno e médio volume. A gente veste o escafandro, né, a roupa de astronauta, na antessala. Depois de vestir essa roupa estéril, se desinfeta todo, passa para a anticâmara, desinfeta de novo, entra lá para dentro. A contaminação está lá dentro da roupa, mas aqui fora da roupa de astronauta não está. Então o que a gente tem que fazer agora para o coronavírus é o contrário, com essas barreiras químicas, para não deixar ele entrar para a nossa casa,
para dentro da farmácia. Tenho recomendado os farmacêuticos não deixarem produto que fica fora do balcão para as pessoas porem a mão. A pessoa chega ali infectada, olha um produto, não quero esse, olha outro tal, está disseminando o vírus ali para outras ou para vocês mesmos. E ali, Marcelo, que eu falo assim sobre essa coisa do mal que vem para bem, de repente toda essa pandemia pode despertar nas pessoas uma consciência maior com relação a... É verdade, eu acho que quando começarem a aparecer mais infectados e mais mortes, as pessoas vão cair na realidade, sabe? Mas pode ser tarde. Agir agora já era para estar agindo, sabe? A gente já tinha que estar aí com um monte de gente na rua fazendo desinfecção. Olha, na minha cidade eu vi aqui ontem, nós estamos aqui adotando um regime de sair uma vez por semana. Tem estoque de comida, ao contrário, não é para acabar com o estoque de ninguém, mas eu falei, olha, a gente corre o risco de, por exemplo, depois ser cortado o transporte público e tal. Penso sim nos menos favorecidos, acho que o governo tem que tomar medidas, graças a Deus que aumentaram o valor da remuneração que vão dar como ajuda, né, para as pessoas que estão desempregadas e tal, mas acho que é preciso fazer mais. Assim como estão sendo montados hospitais de campanha, talvez habitações, né, ou locais de isolamento também, que sejam, por exemplo, imóveis que estejam confiscados, né, sei lá, imóveis públicos, né, para usar isso para botar pessoas lá, prédios que estejam interditados por algum motivo, que não seja para ruir, né. Então, assim, é possível arrumar alternativas para atender as pessoas menos favorecidas. Mas, nesse momento, as pessoas precisam acreditar que isso é muito real e a questão da sobrevivência fora do hospedeiro por tanto tempo e uma resistência tão grande é de apavorar, sim. Mas eu digo para as pessoas, não é preciso ter medo. Tem que ter clareza de pensamento e agir. Porque depois que você implanta o protocolo, aqui em casa está implantado, tem casa de vários parentes meus e amigos e tal, o pessoal achou um pouquinho diferente no início, mas depois que você adapta, é fácil. E você já vira agente de saúde, propagador do protocolo para outras pessoas. Entendeu? Perfeito. Então peço ao pessoal também, assim, inscreve aí no meu Instagram, eu vou estar publicando coisas aí também no Instagram, não deu tempo de publicar, porque foi tanta coisa, sabe, mas vou estar publicando aí coisas novas, tem material novo, protocolos novos para condições especiais, específicas de profissionais de saúde, médica cirurgiã também, então vai sair também material para esses profissionais da saúde que estão realmente mais na linha de frente até do que o farmacêutico, né? Então, acho que sim, nós temos que trabalhar nesse momento além das fronteiras da farmácia. E aí sim a farmácia vai estar mostrando também o seu verdadeiro valor como estabelecimento. Vamos ter a campanha de vacinação dentro das farmácias, já está acontecendo em muitas, e acho que não podemos, assim, também, depois da crise, admitir perdas. Por exemplo, quero lhe dizer, com a falta do álcool gel, a Anvisa emitiu uma resolução temporária admitindo que os farmacêuticos já têm expertise suficiente para preparar álcool gel. Todos nós sabemos que a restrição do preparo do álcool gel nas farmácias é puramente mercadológica para favorecer pequenos grupos de indústrias que dominam esse mercado. Por quê? Porque, te digo, o álcool em gel ou líquido é uma commodity farmacêutica. O álcool sempre foi utilizado e vai continuar sendo utilizado. Então, essas indústrias não querem perder isso. Mas agora, se no momento de crise os farmacêuticos foram dotados da expertise, porque o álcool gel, assim, não quero de forma nenhuma depreciar a questão do preparo, mas é uma das preparações mais simples que tem, é uma coisa muito banal de se fazer, tem coisa muito mais sofisticada na tecnologia farmacêutica. Mas digo que, se nós temos o aval para, nesse momento de extrema calamidade, preparar no momento futuro, nós temos também estar unidos, temos que ser farmacêuticos unidos, corporativos, né? Eu trabalhei no mercado português, sou farmacêutico também com minha graduação pela Universidade do Porto, em Portugal, e trabalhei lá, e nunca vi assim, uma união tão grande da classe. Os farmacêuticos lá, quando alguém quer lançar um medicamento,
a Associação de Farmacêuticos vê se vai querer ou não e estabelece o preço, porque o conjunto de farmacêuticos é que estabelece qual vai ser a margem de lucro interessante para eles. E se isso casar com a indústria, vão fazer uma bela parceria. Caso não aconteça, não entra no mercado. E aqui nós não temos essa força. Mas temos que ter essa força para não deixar mais escapar das farmácias magistrais brasileiras o preparo do álcool gel. Porque se podemos, numa época de crise, quando tiver bom, nós queremos também. Porque essa commodity pode ser pouquinho, mas esse pouquinho realmente dá uma robustez dos pequenos estabelecimentos farmacêuticos por todo esse país. E eu sempre fui a favor de uma descentralização e uma divisão desse mercado dos pequeninos estabelecimentos farmacêuticos para pequenos empresários farmacêuticos. Perfeito. Marcelo, eu quero te agradecer. Obrigado mesmo. Assim, eu fico assim, às vezes, tipo assim, puxa vida, como eu gostaria nessa hora de entender mais esse negócio, assim, né? Só que eu acabei fazendo física, com ênfase em física médica, que é o curso que eu fiz. E eu vejo, assim, hoje a importância de profissionais como você, de profissionais, assim, como eu falo, o meu público, ele não é específico, o meu público é o dono da farmácia, né? Não especificamente o farmacêutico. Mas tudo que eu puder fazer, sabe, Marcelo, para propagar isso aí, eu vou baixar esse vídeo agora, eu vou editar, vou jogar para o YouTube. Eu tenho uma menina que tem um canal aqui em Florianópolis, que ela tem uma quantidade grande de seguidores, tá? E eu vou te colocar em contato com ela, aí eu acho que a coisa vai tomar uma proporção, assim, acho que bem maior, assim, mesmo porque o público dela é específico para farmacêutico, tá? Ela tá com 30 e poucos mil seguidores no Instagram, eu acredito que ela vai se interessar, tá? A Daiane. Então, assim, eu já tenho o WhatsApp dela, já conversei com ela em outras ocasiões, e eu acredito que com ela tu vai ter uma troca muito legal, assim, eu faço questão de participar do bate-papo com vocês, que vai ser muito gratificante, tenho certeza. Gratificante e o principal, de uma relevância que talvez muitas farmácias hoje ainda não sacaram, não entenderam que o seu papel nesse momento, e não só nesse momento, mas daqui para frente, né, Marcelo, eu acho que essa é a mensagem que eu estou absorvendo, né, assim, cara, a oportunidade que a farmácia está tendo de mostrar o seu valor. Esse é o meu discurso, eu sou muito focado em venda, porque eu sou focado na perfumaria. Sim. Então eu posso falar da venda abertamente, né? Eu sempre falo que tão antiético quanto oferecer no balcão uma coisa que uma pessoa não precisa, é não oferecer na perfumaria uma coisa que a pessoa precisa, mas que não sabe que precisa, tipo assim, né? Sim. Então agora chegou a hora da farmácia realmente mostrar o seu valor assim de uma forma extraordinária. E se a farmácia quer ser a porta de entrada para o SUS, né, como eu acredito muito nisso também, talvez esse aí vai ser o primeiro passo, né? Um passo de valor, uma preocupação com isso aí. Porque eu fico pensando o seguinte, tá tudo bem, para todo mundo em casa, mas, só que, poxa, quanto tempo vai até que as pessoas desenvolvam imunidade, até que, não sei, isso é assustador, né? Tu pensar nesse aspecto. Então, já passou da hora das farmácias começarem a orientar as pessoas com relação a isso que tu passou aí, né? Essa que é a verdade. E uma dica para os proprietários das farmácias, né? Farmacêuticos e não farmacêuticos. Prestem bem atenção nisso.